Mercado financeiro com comportamento negativo nesta sexta-feira, faz 3 dias já que o mercado aqui no Brasil anda com um comportamento mais pessimista, o dólar agora sobe 1,97%, cotação de venda do comercial chega a R$ 5,47, bolsa de valores cai 1,21%, Ibovespa em 116.894 pontos, Ibovespa que bateu nos 225 pontos, batendo aí recordes há pouco tempo atrás, poucos dias atrás, mas nós vamos falar sobre esse movimento todo agora com o economista Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, nós tivemos uma mudança no comportamento do mercado brasileiro desde a posse de Biden, que no exterior as bolsas tiveram ainda um desempenho muito positivo, recorde nas bolsas dos Estados Unidos, e aqui no Brasil já tínhamos algumas questões específicas pesando mais, né? Denise, o problema maior aqui foi local. Nós tínhamos a perspectiva até de acompanhar, de certa maneira, o movimento das bolsas americanas, mas infelizmente nós tivemos notícias locais que, de certa maneira, vamos dizer assim, não foram muito boas. E essas notícias locais, na verdade, elas são relacionadas à questão política / fiscal. E tudo isso vem dos novos candidatos aí às casas legislativas que têm apoio do governo, citando a possibilidade da utilização de novos planos aí, vamos dizer, um novo programa de auxílio, um novo pacote de auxílio, e isso tudo também se falando de mexer no teto dos gastos. E esse é um dos grandes perigos agora no curto prazo, e daí que traz um temor aos investidores de que isso, de alguma maneira, possa ter um custo muito mais elevado do que efetivamente o custo de não adoção, por exemplo, desses programas. É uma situação bastante complicada, né? Porque o mercado também reagiu muito mal àqueles impasses todos em relação à chegada de vacinas, mais vacinas aqui no Brasil, chegada de insumos da China, porque isso pode representar atraso na vacinação. Atraso da vacinação representa mais espaço para a pandemia avançar, e a pandemia está no centro de todas essas discussões agora, né? Se nós colocarmos tudo dentro do pacote, nós temos a questão da pandemia, a velocidade de vacinação, que até nos melhores países a velocidade tem sido relativamente fraca, toda a disputa política aqui dentro do Brasil em relação à própria questão da vacinação, e aí já começam a se revisar os cenários de crescimento econômico para o ano, não só aqui quanto no exterior, e tudo isso dentro de um contexto político bastante conturbado. Nos Estados Unidos um pouco mais calmo, ainda há de se ver o que vai ser feito por parte de Biden, o quanto ele consegue fazer de união nos Estados Unidos, que é uma situação muito difícil, dado toda a divisão que aconteceu nos últimos anos, e aqui no Brasil, obviamente, temos toda essa disputa. Então, até fevereiro, nós vemos aí até o ministro da Economia meio que submergido, como eles até dizem, escondido um pouco, porque ele não quer entrar na seara da discussão política nesse momento. Ele quer simplesmente chegar, porque ele é contra, ele já falou que ele é contra qualquer extensão de gastos, de qualquer coisa, que o Brasil literalmente não tem de onde tirar dinheiro nesse momento. Agora, o problema é que não se contava muito com esse agravamento da pandemia, não é, Jason? Quando se fazia todas as projeções para este ano, se imaginava uma situação mais controlada, que não houvesse esse avanço forte a ponto de haver interrupção de atividades. Mesmo que não haja essa iniciativa, boa parte da população deixa de frequentar determinados locais quando vê esses números absurdos que nós estamos vendo, e isso atrapalha a retomada de atividade de qualquer forma. Você não vê por aí também uma condição de o governo tomar a iniciativa de vir com algum programa social, volta do auxílio emergencial com um valor menor, alguma coisa que dê suporte, porque o desemprego também está alto, né? Sim, mas eis a questão, Denise, ainda que haja o agravamento da crise, talvez a utilização desse expediente tenha sido muito acelerado na primeira fase, e talvez não se tenha equilibrado exatamente essa possibilidade de haver um avanço, como a gente teve agora. E muito provavelmente é esse desequilíbrio que agora faz com que, ou seja, você usou uma bala de canhão para matar uma mosca e você ficou sem bala de canhão. No máximo você sobrou uns traques aí. Esse é um dos problemas que a gente está passando agora. É entender efetivamente o quanto isso pode ter em termos de impacto e o quanto isso consegue avançar, porque é a grande dúvida, não se sabe agora o que vai se fazer a partir desse momento, sendo que a munição é muito pouca. Porque gastou muito com o auxílio emergencial, que ele teve um valor elevado, inclusive dos que defendiam mesmo a implementação de algum programa social, ele superou muito o que se imaginava, pode ter até assegurado a tal recuperação em V da economia, mas queimou a munição que se teria em termos de ajuste fiscal. Agora teria de haver uma revisão muito antes, muito mais ampla, para que se pudesse encaixar esse auxílio, né?
E isso, na verdade, o Ministério da Economia falava lá atrás, mas, obviamente, o métier político aproveitou o momento para colocar sua posição e fez das tripas coração para aumentar esse valor, né? Então, agora estamos pagando essa conta, e agora é difícil, e não adianta, o meio político para eles é muito fácil falar, é como se o governo tivesse capacidade de imprimir dinheiro. Nós não somos reserva global de valor, nós não somos os Estados Unidos, e nós não temos as mesmas características, principalmente relacionadas à questão fiscal / inflação que nós temos lá fora. A nossa resposta em relação à questão fiscal vai ser inflacionária. E aí sim, a perda de valor em termos inflacionários e também fiscais, e o que a gente pode perder até em termos cambiais, vai ser maior do que efetivamente não dar o dinheiro à população nesse momento. Parece cruel a gente falar isso, mas é a gente fazendo uma escolha de curto prazo vis-à-vis uma escolha de longo prazo. No longo prazo, o Brasil pode sofrer muito. Ou seja, um dólar disparado, uma inflação disparada, e isso tudo gerando desemprego, gerando tudo, na tentativa do afã de se manter uma coisa que tem um caráter político muito grande, com roupagens de bom mocismo, que é exatamente dar mais dinheiro no curto prazo. Agora parece que há uma probabilidade muito grande desse auxílio sair mesmo. A gente viu o que deixou o mercado mais nervoso nessa semana é que os candidatos à presidência da Câmara e do Senado, apoiados pelo governo, estão defendendo essa possibilidade. Sempre eles colocam a questão da preocupação com o teto de gastos, com o ajuste das contas, né, com a aprovação de medidas que estão lá no Congresso, mas eles deixaram muito claro que endossariam, né, que defendem esse auxílio emergencial. Então, há uma probabilidade muito grande. Você acha que isso traz uma repercussão ainda mais pesada para o mercado? Traz, porque não se fala no essencial da situação toda. E o essencial dessa situação toda são as reformas. Você pode retirar o teto dos gastos, literalmente, se você tiver uma revisão do Pacto Federativo, se você tiver uma reforma administrativa e se você tiver uma reforma tributária. Tudo isso é possível, porque a revisão do Pacto Federativo vai exatamente rever a questão dos gastos que são obrigatórios, dos gastos discricionários, de tudo isso que nós temos no Brasil. Vamos sentar no Pacto Federativo e entender como é que vai ser feita essa divisão. Essa divisão é muito mal feita, se gasta muito, o gasto obrigatório no Brasil é muito mal feito. Nós somos um dos países que mais gasta per capita no mundo em diversos setores como educação e saúde, mas a qualidade do que se entrega é péssima. Existe uma máquina burocrática que também consome demais. Ou seja, se for por este lado, vamos fazer uma revisão séria do Pacto Federativo, pode até tirar o teto dos gastos, e aí a gente pode até tentar ver uma fonte importante, mas ao mesmo tempo todo mundo quer o sacrifício que vai vir da população, mas ao mesmo tempo esse sacrifício, que poderia ser um sacrifício menor, incrivelmente através de um imposto, seja ele mínimo, como um imposto de cheque, coisa parecida, ninguém quer falar disso. O sacrifício o governo não quer fazer, que é a redução do seu tamanho, o desinchaço. Você tem setores do governo, como o judiciário e tal, que esse não quer nem falar do assunto, ele se põe literalmente alheio à situação toda, e tudo isso, no fim, mostra que o sacrifício vai vir no futuro. E esse sacrifício é muito pesado, infelizmente, e aparentemente a classe política não quer discutir isso agora. Ela quer o curto prazo, e depois, no longo prazo, a gente vê o que faz. A gente vê o que faz, já derrubou o presidente. É isso, nós ouvimos o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. E Jason, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.